a reprodução assistida homóloga e a reprodução heteróloga. A reprodução assistida homóloga é aquela que é feita com o sêmen do próprio marido. O que eu disse? O marido não é estéril, mas ele não está conseguindo fecundar a sua esposa pela via natural. Então, o que eles fazem? Eles vão numa clínica de reprodução assistida, onde colhem o sêmen dele. Nesse caso, usa-se o material genético do marido para fecundar a mulher casada. Então, quando a criança nascer, ela vai ter o material genético, ela vai ter o DNA do marido e da mulher. Nesse caso, não vai ter problema. Por óbvio que o DNA é o mesmo, esse marido é o pai. Isso é a inseminação homóloga. Não se faz pela via natural, se faz por uma via de um laboratório, mas aí se está usando o sêmen do marido. O material genético é dele. Por outro lado, o que pode acontecer? Pode acontecer que o marido é estéril. Eles querem ter filhos e não querem adotar. Eles querem ter filhos e recorrem a uma outra técnica, a reprodução assistida heteróloga. Nesse caso, eles vão numa clínica, essa clínica tem um banco de sêmen, alguns doadores já doaram sêmen nessa clínica, eles estão guardados lá num receptáculo, num reservatório de nitrogênio líquido, e daí? Daí colhem esse sêmen, esse doador ele é anônimo, não vão saber quem é, colhem esse sêmen e usam para fecundar a mulher. Se essa fecundação foi feita com a autorização do marido, e tem que ter por dispositivo legal, tá? Se a mulher é casada tem que ter autorização, presume-se aí que o marido é pai. Se ele autorizou esse tipo de fecundação, o marido é o pai. Qual é o problema aqui? O problema, gente, é que, nesse caso, o material genético não vai ser o do marido. Vai ter, se fizer um exame de sangue na criança, vai ter o DNA da mãe e o DNA de uma outra pessoa, que é o doador, que não é o marido. Então, daí o marido lá na frente poderia dizer o seguinte: ó, esse filho não é meu porque não tem meu sangue. Esqueçam, nesse caso nós estamos diante de um parentesco civil. O legislador estabeleceu, olha, se o marido autorizou, o marido é o pai. Então, mesmo sem o material genético do marido, a gente tem uma hipótese de filiação aí, presumida pelo legislador. Está lá, presumem-se que são filhos do marido os filhos havidos por fecundação heteróloga. Tradução: se o marido autorizou, e isso só vale se ele autorizou, essa mulher que fez uma fecundação assistida numa clínica com a autorização do marido, usando o material de um terceiro, ela vai dar à luz a uma criança que será filha do marido. Filha do marido por presunção legal. Por quê? Porque a lei estabelece que, o Código Civil estabelece que, se o marido autorizou essa fecundação heteróloga, com o sêmen de um terceiro, o filho, essa criança, será filha do marido. Presunção legal de paternidade. Então, para consolidar, inseminação, fecundação homóloga é aquela que é feita com o sêmen do marido. O marido é pai. Fecundação heteróloga, feita com o sêmen de terceiro. Se essa fecundação foi autorizada pelo marido, o marido também é pai. E daí é filho, sendo filho, não pode ter nenhuma discriminação, nenhum tratamento discriminatório. Ok? Então nós vamos encerrando agora o nosso segundo bloco e vamos passar para o nosso último bloco do programa de hoje, que é o X da questão, em que a gente vai responder a duas questões aí que costumam aparecer em provas, costumam aparecer em concursos nesse Brasil. Vamos lá, vamos para o X da questão, não sai daí, volta com a gente. Até já! Voltamos agora com o nosso último bloco, nosso terceiro e último bloco, o X da questão, em que nós vamos responder a duas questões que caíram em provas de concurso OAB no Brasil. Vamos responder a primeira então. O item 1, nessa questão eu preciso analisar os itens. No item 1 está lá: com o advento da Constituição Federal de 88, o centro da tutela constitucional familiar se desloca do casamento para as relações familiares dele, mas não unicamente dele decorrentes. Se desloca do casamento para as relações familiares dele, mas não unicamente dele decorrentes. Está certo ou está errado? O que é isso? O que estão querendo saber?
Na verdade, eles invertem muito a ordem da frase, é um expediente muito comum, mas eles estão perguntando o seguinte: com a Constituição Federal, mudou o paradigma de proteção da família. Ela se deslocou do casamento para outras relações. Que relações? Para as relações, obviamente, decorrentes do casamento. Por quê? Porque o casamento continua sendo uma família, mas não só o casamento agora. Para outras relações, como a união estável e a família monoparental. Então, essa alternativa está correta. Está correta por quê? Porque ela está dizendo que com a Constituição, a proteção das entidades familiares, a proteção das relações familiares, ela se desloca do casamento para outras relações, para aquelas relações decorrentes do casamento e não só aquelas, para também outras: casamento, união estável, família monoparental. Está correto o item 1. Vamos para o item 2? Item 2. O poder familiar, instituído no Código Civil de 2002, substituiu o pátrio poder, passando com isso a ser exercido pelo marido com a colaboração efetiva da mulher. Substituiu o pátrio poder, passando com isso a ser exercido pelo marido com a colaboração efetiva da mulher. Tá certo, gente? Não. O que aconteceu? Na verdade, o que eu falei para vocês, com a Constituição Federal, mudou a ótica da família. A família não tem mais o privilégio do homem sobre a mulher. Não pode mais haver discriminação entre sexos. É proibida a discriminação entre sexos. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: mudaram o Código de 2002, já sob a égide da Constituição, ele mudou de pátrio poder, que é poder do pai, para poder familiar. Por que isso? Para dizer que o poder agora não é mais o poder do pai. É o poder da família, ou seja, o pai e a mãe têm os mesmos poderes, o pai e a mãe têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. O homem e a mulher, o marido e a esposa, o pai e a mãe têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então não é mais pátrio poder, é poder familiar. Então não é homem exercendo poder com a colaboração da mulher, está errado isso. É mulher e homem exercendo os poderes conjuntamente. Então está errado esse item 2, porque o homem não tem a colaboração, ele exerce conjuntamente com a mulher. Item 1 correto, 2 errado. Vamos para o item 3. Após a Constituição Federal de 88, a família é indispensável para o desenvolvimento da personalidade de seus membros, devendo a comunidade familiar ser preservada apenas como instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana. Gente, essa entidade familiar tem que ser preservada mesmo como instrumento da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a preservação da personalidade envolve a tutela da dignidade da pessoa humana. Proteger a personalidade da pessoa quer dizer que nós estamos protegendo a sua personalidade, certo? Proteger a personalidade é proteger a sua dignidade, melhor dizendo. Ao proteger a personalidade, protejo a sua dignidade. Nesses casos, um instrumento fundamental para se desenvolver a personalidade da pessoa, qual é? É a família. Então, ao proteger a família, nós estamos protegendo a personalidade e a dignidade da pessoa humana. O que significa dizer que a família é essencial para a tutela da personalidade e para a tutela da pessoa humana, para a tutela da dignidade da pessoa humana. Correto esse item 3, agora a gente tem item 1 e 3 corretos, o item 2 está errado. Vamos para o último item dessa questão, o item 4. Vamos lá. O papel da culpa na separação tem sido atenuado, muito embora o Código Civil de 2002, ao invés de abolir a culpa no universo da separação judicial, ratificou a sua presença. Está certo ou está errado? Está certo, gente. Na verdade, o que eu quero que vocês guardem, existe até uma PEC, a PEC 33, que está aí, já foi aprovada pela Câmara, vai para o Senado, ela visa acabar com a separação judicial. Se ela visa acabar com a separação judicial, vai acabar com a discussão da culpa. O que a gente tem dito hoje, a doutrina, é que o papel da culpa está atenuado mesmo, não é mais para discutir culpa, no fundo é para acabar com a separação, e isso é o que tem até um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 33. Só que o Código ainda mantém a discussão da culpa como obrigatória para se julgar uma separação litigiosa. Então, o juiz tem que perquirir quem é culpado, quem não é culpado. Então, muito embora a doutrina e a jurisprudência tenham atenuado esse papel, ele ainda faz parte da legislação vigente, ainda faz parte do Código Civil de 2002, o que leva o item 4 a estar correto. Por essa razão, 1, 3 e 4 estão corretos, 2 está errado. Vamos ver qual é a alternativa que melhor responde a essa questão. Vamos dar uma olhadinha lá. A alternativa A
diz que 1, 2 e 3 são verdadeiras. Não está certa essa alternativa porque o item 2 está errado. Então eu vou excluir a alternativa